Marcos, capítulo 6. Pode se assentar, tá, irmãos? Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 30 ao 44. Vamos falar um pouquinho deles essa noite. Enquanto você procura aí. Marcos, capítulo 6, na minha tradução. Está escrito assim: voltando os apóstolos à presença de Jesus, e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou-lhes a ensinar muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e fizeram, repartindo-se em grupo de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar novamente. Pai, esse culto é para o Senhor. Esse culto, desde o começo, como foi falado, é para o Senhor. Nós estamos aqui porque nós somos dependentes de Ti. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós não viemos aqui passar tempo, nós não viemos aqui porque não tínhamos nada para fazer essa noite. O Senhor fala na Tua palavra que onde, como foi ministrado no meio do louvor, onde 2 ou mais estiverem reunidos por causa do Seu nome, ali o Senhor estaria. Nós sabemos que o Senhor mora em nós e isso você estava se referindo a se manifestar. Manifeste, Senhor, neste meio, neste lugar, nessa noite. Que a manifestação do Senhor seja visível. Nós passaremos um momento de ouvir a Sua palavra e também de partilhar do pão e do cálice. Ó Pai, fala conosco. Destrói todos os pensamentos errados. Transforma-nos para a Tua palavra, Pai, para que possamos ser transformados. Não queremos ouvir mais uma pregação, que não seja mais uma pregação, Pai, nessa noite, mas que seja o Senhor falando ao nosso coração. Me usa, meu Deus, como um canal do Senhor, mas seja o Senhor falando, seja o Senhor orientando, seja o Senhor transformando, seja o Senhor guiando, Pai, para que possamos viver uma vida que Te agrada, uma vida que vale a pena ser vivida, Pai. Ó Pai, cumprindo nosso propósito, nosso chamado. Ó Pai, eu Te peço, o Senhor tem total liberdade para agir no meio do Teu povo, enquanto a palavra está sendo ministrada. O Senhor tem total liberdade para agir, curar, libertar, transformar. Ó Pai, faça nessa noite, Pai, a Sua manifestação, a Sua presença, Pai, diferente na vida de quem veio aqui essa noite. Tem pessoas que vieram aqui buscar só aquele que pode curar e transformar, que não consegue mais encontrar em lugar nenhum a diferença. Seja na vida dessa pessoa, Pai. O Senhor fala que o Senhor é. O Senhor não tem coisas para dar, o Senhor é. Então seja na vida dessa pessoa, seja o Jeová Rafá. Ó Pai, seja o Deus provedor, seja o Deus transformador, Pai.
mas liberte, cura e transforme pela palavra essa noite. Ó Pai, te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos capítulo 6. Eu propus no meu coração, em toda oportunidade nesse ano que fosse me dada, para pregar, a ministrar sobre o Evangelho segundo Marcos. Nós estamos hoje no capítulo 6, eu não vou fazer um review, né? Não vou voltar aos capítulos, né? Você leia na sua casa, a intenção é que você procure também na sua casa. Nós vamos falar sobre algumas coisas no Marcos capítulo 6, o tema dessa mensagem, dessa noite, da pregação, é Marcos 6, conselhos para uma vida. Marcos 6, conselhos para uma vida. Eu quero falar de coisas espirituais aqui e também de coisas naturais, porque, como eu gosto de falar, não adianta eu receber só o espiritual aqui, se amanhã, quando chega a dúvida, a dívida, o que eu preciso tomar de direção, o espiritual não afeta o social, natural. Eu quero falar nos dois aspectos, tanto no espiritual quanto no natural. Então você vai ouvir revelação a respeito de Marcos 6. Talvez para você não é revelação, é só lembrança. E também sabedoria para você viver diferente. Marcos 6, ele trata ao menos de 5 assuntos importantes aqui. E ele começa falando quando Jesus ele vai para Nazaré, volta para Nazaré, e ele é rejeitado pelos seus, do versículo 1 ao versículo 6, ele vai falar sobre isso. Da indiferença do seu povo, quando Jesus foi para a sinagoga, ele foi ministrar lá, e estava operando milagres, sinais, maravilhas, e começaram a perguntar, peraí, mas esse aí eu não conheço? Esse daí não é o filho da Maria lá, não é o irmão de Tiago, não é o irmão de José? Como que pode acontecer essas coisas por meio dele? E ficaram assombrados, porque conheciam o Jesus natural, mas eles não reconheciam o Jesus Deus. E ficaram assombrados de tal modo, que a palavra fala aqui no versículo 6, no versículo 5 e 6, que não pôde fazer ali muitos milagres. Imagina, um Deus todo-poderoso não pôde fazer ali muitos milagres. Alguns poucos que ele impôs às suas mãos. No versículo 7 ao 13, vai falar sobre a instrução para os 12, Jesus na caminhada. No versículo 14 ao versículo 29, ele vai falar sobre a morte de João Batista. No meio, Jesus ele foi para Nazaré, pregou, não foi reconhecido. Ele chama os seus discípulos, faz a instrução para eles, envia eles para o campo, para a colheita, e nesse meio tempo, chega a notícia que de João Batista teria falecido, teriam matado João Batista. E eles voltam, e vai nessa passagem no versículo 30. Adriano, por que você escolheu o livro de Marcos? É justamente por causa disso, porque ela é algo mais cronológico. Então se você quer entender um pouquinho sobre Jesus, se você quer crescer no conhecimento e na graça, a própria palavra fala, você quer ser transformado, olhe para Jesus. Você vai ser transformado, a sua mente, seu modo de ver, olhando para Jesus. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia de novo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Seja perito nos evangelhos. Você vai ver Jesus, como ele falava, como ele agia, como ele reagia. E você vai ser transformado pela palavra. E ele chega aqui no versículo 30. Essa passagem é até interessante, como Deus faz as coisas, que essa mensagem, essa ministração, era quase uma continuação das últimas duas, né, que a Júcia pregou e que o Labadessa pregou. Falando sobre o povo que passou pelo deserto. E quem esteve aqui, viu eles pregando e ministrando o quanto Deus fez com o povo que saiu do Egito, passou pelo deserto, foi para a terra de Canaã. E essa passagem que está registrada no livro de Marcos, aliás, esse é o único milagre. Esse é o único dos milagres de Jesus que está registrado nos 4 livros do Evangelho. É a única passagem que está registrada nos 4 livros. E essa passagem, ela é o significado hoje, natural, espiritual, daquilo que aconteceu lá atrás no passado. A respeito da passagem da saída deles do Egito para a terra de Canaã. Aqui Jesus, ele é interpelado pelos seus, voltam, eles sabem do que estava acontecendo. Eles foram, curaram, libertaram, tanto que não tinha nem tempo para que eles pudessem comer. Jesus chama eles para ir para um lugar deserto, para que eles pudessem descansar e fazer a sua refeição. E o povo vai atrás deles, e Jesus fala assim, se compadeceu, a palavra fala que ele se compadeceu deles, porque era como ovelhas que não tinham pastor. Era alguém que estava querendo ser cuidado, ser tratado. E Jesus começa a ensinar e pregar.
e a passagem fala que eles chegam até Jesus, fala assim, despede eles, porque a região que eles estavam era um deserto, a região onde eles estavam era desértica, e Jesus fala assim, dai vocês mesmos de comer, por que vocês estão expulsando eles? Dai vocês mesmos de comer. Jesus na verdade está fazendo um teste com eles, você vai ver no livro de João, e daí eles procuram saber, vocês têm alguma coisa aqui? E eles falam, tem 5 pães e 2 peixes. Quando eles procuram 5 pães e 2 peixes, Jesus traz os pães e os peixes para ele, abençoa, e você conhece a história, acontece um milagre ali. Essa passagem, ela vai trazer o significado, então, daquilo que aconteceu lá no deserto. Porque quando ele faz a multiplicação, como você acabou de ler aqui, quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ele fala assim, sentam-se, grupos de 100, grupos de 50 na relva. E ao sentar-se, e por estar no deserto, ele é o significado exato daquilo que aconteceu lá atrás com o povo de Israel. Porque lá atrás, Jesus foi o pão que desceu do céu. Ele foi o maná que desceu do céu para aquele povo. Agora, é Ele que dá o próprio maná, dá de si, dá multiplicação do pão ali, mas Ele dá de si para o povo. Ele é a substância da vida. E esse é o significado da passagem. Marcos 6 quer dizer isso. Marcos 6, esse texto quer dizer isso. Às vezes, já falei isso em outra oportunidade. Nós em Jesus, nós vamos ler a palavra e a gente fica só olhando aquilo que está apontado para a placa. Eu fico olhando aquilo que a televisão, de vez em olhar o conteúdo. A Bíblia toda vai apontar para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Você pode tirar várias aplicações daquela passagem, mas essa passagem quer dizer que Jesus é o pão que desce do céu. Mas além disso, eu quero tirar algumas lições aqui práticas para a nossa vida. Não vou tomar muito nosso tempo hoje. Quero tirar algumas lições práticas para a nossa vida, olhando dos versos 30 em diante. Quero que você leia comigo novamente. Alguns conselhos que o Espírito falou no meu espírito, para que a gente possa, como eu disse, viver uma vida que vale a pena ser vivida. Viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque nós vivemos uma vida muitas vezes sem gosto, sem prazer. E Jesus não quer isso para você. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Vamos no verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E eles lhe disseram, vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então nós aprendemos que a interpretação dessa passagem é Jesus, o pão do céu. Agora a aplicação prática. Desses 2 versículos dá para a gente tirar 2 coisas, a princípio, em primeiro lugar. A primeira coisa, aprenda a descansar. Repita comigo, aprenda a descansar. Eles foram enviados para um lugar e voltaram, e Jesus sabia que eles não tiveram tempo nem para comer. E Jesus que convidou eles, que convocou eles para que houvesse um descanso. Quem não descansa, fica pelo caminho. Quem não aprende a descansar, fica pelo caminho. Existe uma frase que está sendo bem rodada nas redes sociais. Não desista, aprenda a descansar. Não desista, aprenda a descansar. E aqui eu quero falar sobre descanso, sobre 2 aspectos, o descanso espiritual e o descanso físico. O descanso espiritual que nós aprendemos nas últimas 2 ministrações, fala a respeito da gente colocar as nossas aflições a Deus, levantá-las elas a Deus. Mas colocar nossas inquietações, não andarmos ansiosos por coisa alguma. Você precisa aprender que Deus que você serve, não é um Deus que está feito e está imobilizado em algum lugar. Não é um Deus que está parado, não é um Deus morto, é um Deus vivo. E é o seu Pai que te protege e quer o melhor para a sua vida. E por saber disso, Deus, Ele age a favor do seu, você precisa se apossar disso. A Leide falou aqui a respeito de você saber que você é amado. Você precisa colocar isso em prática. Eu sou amado. Levantar todos os dias e falar assim, eu sou amado por Deus. Eu sou amado, tomar posse disso. Porque quando você sabe que você é amado, a sua vida com Deus ela vai ser diferente.
Você não vai viver com medo do Senhor. Eu vou falhar aqui e Deus vai me castigar. Eu vou ter que pisar certinho, porque senão vem o juiz e me castiga. Saber que você é amado, você é querido. Quando você sabe que você é amado, você descansa no Senhor. Se está na sua responsabilidade de fazer, irmão, faça. Se não está, descansa. Está na sua responsabilidade de fazer? Faça. Se não está, descansa. Mas aqui também tem o segundo aspecto do descanso, o descanso natural. Você precisa aprender a descansar. Aqui essa palavra não vai atingir todo mundo, que alguns gostam de descansar até demais. Mas você precisa aprender a descansar. Você precisa aprender a tirar dias de repouso e descanso pessoal e descanso também com a sua família. Tem pessoas que estão trabalhando há 1, 2, 3, 5, 10 anos e não sabem o que tirar uma férias. É que precisa sempre acumular, preciso comprar casa. E quando eu comprar casa, eu preciso comprar o carro. Quando eu compro o carro, eu preciso cuidar dos meus filhos. Quando eu cuido dos meus filhos, já é 60 anos. Cansado, esgotado, não vê a graça de viver. Por quê? Porque não descansou. Não aprendeu a saborear. O livro de Eclesiastes fala e nos ensina isso. Aprenda a saborear da sua vida, dos bens, do fruto da sua mão, do seu trabalho. Olha para a pessoa que está do seu lado e agora. Talvez ela é seu esposo, sua esposa, sua família. Não precisa falar nada para ela não. Mas que tal chegar em casa e já marcar as próximas férias? Que tal você chegar em casa hoje e falar assim, nós nunca fomos para a praia. Vamos nesse ano? Talvez a sua condição financeira você está apertado, mas talvez você programe isso para o ano que vem, em janeiro do ano que vem. Glória a Deus, amém, aleluia. Quando eu fui para a praia eu fiquei bobo, vamos dizer assim. E eu fiquei sentido por não ter ido antes, mais cedo. Graças a Deus, né? Deus abençoou a vida do meu irmão financeiramente, nos levou para a praia. Seja você também um canal de bênção para a sua família. E aprenda a desfrutar das coisas que Deus te dá. Aprenda a desfrutar das coisas que Deus te dá. Primeira ordem, então, aqui, o primeiro conselho, conselhos para a vida. Descanso. Aprenda a descansar espiritualmente, descansar no Senhor, descansar também fisicamente. A segunda coisa que eu aprendo dessa passagem é a respeito de Deus. Quando Deus ordena uma palavra, quando Deus fala para você fazer alguma coisa, ou vai acontecer alguma coisa na sua vida, acredite que vai acontecer. Você precisa se apossar disso. Deus não é um deusinho, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Se Ele falou na sua palavra, na sua vida Ele vai cumprir. Você precisa se apossar disso. Talvez você recebeu algo do Senhor há muito tempo atrás, mas você acha que Deus esqueceu, você acha que talvez foi um pensamento da sua cabeça. Não, isso foi grande demais para mim. Deus deu uma ordem para eles, lá do versículo 7 ao 13. Vão lá, vocês vão expulsar, vocês vão curar. Foi tanta bênção, foi tanta milagre que aconteceu, que eles não tinham tempo nem para comer. Quando Deus faz uma coisa, Ele faz por completo. Deus não faz as coisas pela metade. Nós que deixamos pela metade as coisas. Mas Deus não faz nada pela metade. E se Deus começou a obra na sua vida, Ele vai terminar. Se Deus quer fazer algo na sua vida, você tem que deixar Deus agir para Ele completar também. Porque muitas situações, igual foi ministrado aqui no louvor, é o medo. No louvor, não, o Dilson falou na abertura. Às vezes é o medo que está te impedindo. Às vezes é o medo que te impede de ver realizar aquilo que Deus falou para a sua vida. Como o irmão cantou aqui, erga a cabeça. Você tem um Deus que trabalha por você. Então, primeiro ponto, aprenda a descansar. Segundo ponto, é a respeito da completude de vida, a respeito daquilo que Deus fala para fazer. Há abundância quando Deus faz. E Deus quer que você gira em abundância. A palavra de Deus, ela é abundante propriamente dita. Quando você recebe algo do Senhor, ou quando você vive para o Senhor, eu não consigo me contentar, não consigo viver com alguns irmãos, ou compreender alguns irmãos que vivem com o Senhor, mas vivem com um semblante como se estivesse apenas sobrevivendo. Estão vivendo com o Senhor, mas estão apenas sobrevivendo. Deus não tem sobrevivência para você. Deus tem uma vida abundante para você.
Se aposse disso. Se aposse disso, tome alguns versículos e comece a recitar todos os dias. Comece a recitar todos os dias, eu não tenho medo. Como foi falado, Jesus veio trazer vida e vida em abundância na minha vida. Eu sou amado do Senhor. Comece a recitar e viver uma vida diferente, irmãos. Deus não quer que você viva uma vida meia boca. Continuando os versos aqui, terceiro pensamento que a gente pode aprender. Versículo 32, fala que então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, o viram a partir e, reconhecendo, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas, que não têm pastor, e passou-lhe a ensinar muitas coisas. Eu já falei aqui em outras oportunidades. Nós temos conhecimento disso. Que caminhar com Jesus não é maravilhas, não é um mar de rosas. Mas isso, a gente só parece que a gente conhece só na teoria. Porque quando vem a prática, quando a gente precisa colocar à prova, aquilo que nós aprendemos, nós não colocamos. Quando Jesus fala para você fazer uma coisa, como a gente aprendeu agora no tópico anterior, quando Ele fala para você caminhar com Ele, não acredite que a vida vai ser perfeitinha, assim como essa cerâmica é. Não acredite, não deixa te iludir, os seus pensamentos te iludirem, e achar que viver com Deus, não, está dando errado, a princípio está dando errado, não está retinho, então não é de Deus para mim. Então não é Deus que está abençoando, não é Deus que quer que faça isso. Eles passaram por adversidades, eles estavam em adversidades porque eles estavam no deserto, e eles correram para Jesus. Eles correram para Jesus. Eles não deixaram as suas angústias, necessidades. Eles não deixaram a distância de Jesus atrapalhar momentaneamente. Eles correram até Jesus no deserto. Eu não sei como é que era esse deserto, historicamente falando, mas se a gente pensar em deserto, a gente pensa em areia, pensa em pedras, dificuldades. Será que você não tem deixado as dificuldades ditar a sua vida? Será que como é que eu guio minha vida? Minha vida é guiada pelas dificuldades ou é guiada pela palavra do Senhor? As dificuldades não podem guiar a sua vida. Sabe o que tem que guiar a sua vida? É a palavra de Deus. Se firmar na palavra de Deus. As adversidades, às vezes vêm, até citei isso na célula ontem, os desertos da nossa vida. Existem alguns desertos que foi Deus que te colocou lá, para que você crescesse e amadurecesse. E existem desertos que foi você que pisou lá. Foi você que procurou aquele caminho. Deus é poderoso para te tirar lá. Mas você precisa identificar, Adriano, eu estou passando por um deserto emocional, deserto financeiro, deserto da família, relacionamento, Adriano, eu quero me relacionar com alguém, mas parece que está difícil, está tão difícil. Oh Deus, está tão difícil. E desertos que você plantou, situação financeira, você gastou mais do que deveria. Saúde, você não se alimentou, não fez exercício físico corretamente. Você está passando por uma dificuldade agora na saúde, foi porque você entrou naquele deserto. E Deus está falando para você hoje, sabedoria para você não entrar no deserto. Não lutar lutas que não é para você lutar. Não entrar em desertos que não é para você entrar. E eles correram. E o terceiro tópico que eu quero falar, não é sobre deserto, eu quero falar sobre você vencer as dificuldades. Não deixe as dificuldades te vencerem. Maicon ministrou aqui um tempo atrás sobre as pedras e sobre o crescimento. A cada nível que você vai enfrentando as dificuldades, você vai crescendo e vai avançando cada vez mais. Deus não falhou com ninguém. Por que você acha que Deus vai falhar com você? Cresça. Qual deserto que eu estou enfrentando hoje? O deserto que eu estou passando hoje. Foi eu que entrei nesse deserto ou foi Jesus que me colocou? Se foi eu que entrei, ora ao Senhor, peça sabedoria para sair. Se não foi, Deus está querendo te levar para um próximo nível. Nunca o deserto, como a Labadesa falou aqui, né? E a Júlia também, não é para te humilhar, não é para fazer você ficar inferior, é para você evoluir e crescer. Em algum ponto, em alguma área.
Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. A quarta coisa aqui que eu aprendo a respeito do emocional. Jesus tinha o seu emocional tratado. Jesus chamou os seus discípulos para que pudessem repousar, se afastar da multidão. E quando ele chega naquele local, todo mundo já estava lá. Não teria descanso. E Jesus poderia ter ficado chateado. Eu saí do meio de vocês porque vocês estão me incomodando. Jesus se compadeceu. Ele tinha o seu espiritual, porque era Deus, mas também tinha o seu emocional trabalhado. Trabalhar as suas emoções. Eu falei agora há pouco aqui sobre o livro, vou falar dele de novo. Equilíbrio emocional, personalidade transformada pelo fruto do Espírito. Transforme a sua alma. Trabalhe a sua alma. Talvez você tenha feito da sua vida sem sabor, porque você se apega muito ao emocional. E eu não estou falando só para mulher não, estou falando para homem também. Tem muito homem que se apega muito a detalhezinhos, a picuinhas pequenas. Faz do seu relacionamento trevas, luz. Trevas, escuridão, e não há luz naquele relacionamento. Briga por qualquer coisa. Briga por qualquer coisinha. Mulher também. As mulheres são mais sensíveis, nós homens precisamos entender isso. Mas não seja alguém dodói. Eu na minha vida eu era muito dodói. Muito, exageradamente. Deus está tratando, não sou mais, glória a Deus. Mas existem muitos homens dodóis. Homens que não foram transformados pela palavra. Homens valentes e guerreiros. Homens que administram a sua casa, que ele é a segurança emocional para sua mulher, para sua esposa, para os seus filhos. Como, Adriano, como me transforma emocionalmente? Através da palavra. Através da palavra, deixa a palavra te moldar e transformar. Através de conhecimentos em estudos em cima da palavra. Se você tem essa área emocional, ela é desequilibrada, você reconhece isso. Você é ciumento, você é briguento, você é zica-zica. O emocional fala muito mais alto do que as outras áreas da sua vida. Você precisa tratar isso. Porque as pessoas ao seu lado perdem, você também perde. Transforme-se. Quarto conselho, então, queira crescer emocionalmente. Estou falando coisas, tudo que eu já falei já em outras pregações. É Deus te alimentando novamente. Queira crescer emocionalmente. Queira ir em níveis mais altos. Quinta coisa que a gente pode aprender aqui. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar e já é avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Talvez você já passou por essa situação. Você quis ordenar a Deus fazer alguma coisa. Ou alguma situação você quis orientar a Deus para... Como você não está vendo? Faça alguma coisa. Nós queremos mandar ou ordenar Deus. Aqui eles quiseram ordenar Jesus a fazer algo. E Jesus respondeu a eles. O que eu aprendo com isso? A respeito das amizades, a respeito de quem está caminhando comigo. Quem você tem ouvido conselhos? Eu falei aqui numa pregação para os jovens. O que mais afasta uma pessoa dos caminhos do Senhor são duas coisas. A experiência de 13 anos caminhando com Cristo. Dia 30 agora fez 13 anos que eu sou batizado. Glória a Deus. 13 anos caminhando com Cristo. E o que eu vi que mais afasta as pessoas do Senhor são relacionamentos errados e amizades erradas. Relacionamento errado e amizade errada. Isso pega desde a criança, desde o adolescente até o idoso. A régua é para todo mundo. O que mais afasta, na minha opinião, é relacionamento errado e amizades erradas. E falando sobre amizades, sobre conselhos, eu tenho cada vez mais cuidado de quem eu estou junto.
Cada vez mais quando eu observo isso, Deus ministra meu coração, eu tenho dedicado meu tempo sempre a estar com pessoas que vão me fazer crescer em alguma área. Eu não tenho dedicado meu tempo a perder tempo. Eu já estou com 30 anos, aleluia, glória a Deus. E a vida está passando, irmãos. A sua vida passa muito rápido. Existem pessoas que estão junto com você que elas não deveriam estar. Existem pessoas que estão caminhando ao seu lado que não é para estar do seu lado. Que estão fazendo você ficar para trás ou que lá na frente vão te afastar do Senhor. E não estou falando só no contexto espiritual, estou falando no contexto de sabedoria de vida. Não esteja só com pessoas passatempo. Adriano, o que é uma pessoa passatempo? Uma pessoa que te alegra, que te anima, mas é só isso. É uma pessoa que faz você rir. Nossa, não vi a hora passar. Tá, mas você aprendeu o que com ela? Você ensinou ela alguma coisa? Não. Então você perdeu tempo. Passou o tempo, a pessoa passa tempo. De vez em quando isso é bom, porque faz a gente esquecer do mundo. Mas sempre não. Sempre faz você indo para trás, regredindo. Cuide das pessoas. O quinto conselho, conselhos para a vida. Cuide das pessoas que estão ao seu redor. Não abra o seu coração para qualquer um. Não abra os seus projetos para qualquer um. Você já cansou de ouvir falar isso. Ó, Deus ministrando de novo para você. Não abra o seu coração para qualquer pessoa. Não abra o seu coração em redes sociais. Igual o pastor falou esses dias, né? Estou triste, né? Daí postam lá no Facebook, falou tempo atrás. Estou triste, a pessoa vai lá e estou me sentindo triste. E posta no Facebook. Quinto conselho, então, cuidado das pessoas que estão perto de você ou próximo a você. Caminhando aqui para o final. Sexto conselho para a vida. E disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver, sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que se assentassem em grupos. E fizeram, repartindo os grupos, versículo 41. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos. E o milagre aconteceu. Sexto e sétimo conselho para a gente finalizar. O milagre acontece quando você é obediente. E eu não estou querendo colocar aqui legalismo. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Mas existem circunstâncias, situações, que vai depender de uma atitude nossa para que aquilo aconteça. Vai depender de uma contra-resposta, não é de uma resposta, é uma contra-resposta. E só vai acontecer na sua vida quando você se dispor, assim como foi lá com o primeiro milagre de Jesus. Enche as talhas de água. E eles encheram, quando encheu, tirou, era vinho. Existem milagres que você vai acontecer na sua vida só quando você obedecer, dar o passo da dúvida e crer no Senhor, de obedecer e colocar seu coração nele. E a sétima coisa que eu aprendo aqui é que Jesus é um Jesus simples. Jesus é um Jesus simples. Ele não enfeitou, ele não falou Senhor, ó Deus de Israel, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não subiu no monte e ficou orando, Senhor, multiplica esses pães, esses peixes, oh aleluia. Não, ele não fez nada disso. Não estou falando que você subir no monte errado, você orar errado. Estou falando que Jesus é simples. Jesus é simples. E a simplicidade dele aqui na oração, ele apenas ergueu, abençoou e partiu os pães e os peixes. Uma vida de simplicidade, tanto espiritual. Muitas pessoas não se aproximam de Jesus ou de Deus porque enxergam Deus ainda como um patrão. Enxergam Deus ainda como um Deus distante. Não é íntimo, não é pai, não consegue chegar no quarto, sentar. Muitas vezes eu fiz isso e aconselho meus discípulos quando eu falo, senta, quando você não tem nada para você fazer, orar, você não tem nada para você falar, senta só no seu quarto, fica lá. Pai, eu estou aqui, não sei falar nada, não sei nem o que falar, não sei nem o que orar, mas eu estou aqui. Simplicidade com o Senhor. Você não precisa enfeitar com Deus, enfeitar palavras bonitas. Nós falamos muito isso na maturidade, sobre oração. Talvez você está distante do Senhor, você não se aproximou dele ainda, porque você vê um Deus como um patrão e não vê um Deus como um pai. Deus é o seu pai. E a última coisa, queria que a igreja ficasse de pé.
E a última coisa que Deus me ensina é que Ele é meu Senhor e Ele é meu pastor. Ele é meu Senhor, Ele é meu pastor. O Salmo 23 fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ele fez esse povo se assentar em verdes pastos. Guiou eles tranquilamente. E assim como Ele guiou esses homens do passado, para que pudesse se assentar, estar ali, porque Ele fala assim: são como ovelhas que não têm pastor, e Ele mesmo faz cumprir neles em si o Salmo 23, e guiou eles para o caminho, e fez eles se assentar, e deu comida para eles. Ele era o pastor e elas eram as ovelhas dele. Assim como é na nossa vida hoje, Jesus é seu pastor. Ele quer ser o seu pastor se Ele não é ainda. Feche seus olhos. Conselhos para a sua vida, conselhos de sabedoria para a sua vida. Você pode pegar algum conselho aqui e colocar em prática, facilmente, sem precisar nunca mais voltar ou pisar o pé aqui nessa igreja. Você pode pegar esse conselho, aprendeu, se talvez você está me vendo pela internet aí, você pode pegar esses conselhos que não foram de mim, foram da palavra, e a sua vida vai ser melhorada, você pode ter certeza. Mas o que Deus quer de fato, não é apenas que você receba essas migalhas. Deus quer te dar pão, e esse pão venha abundar e superabundar na sua vida. Quando eles recolheram os cestos, não recolheram 12 cestos de migalhas, eles recolheram 12 cestos de pães. Então não era migalhas, era abundância. E Deus tem uma abundância de vida para você. O Deus que nós servimos, talvez você está vindo aqui na igreja, está se familiarizando, já veio várias vezes, e você ouviu essa mensagem essa noite, seu coração ardeu de uma forma diferente. Seu coração ardeu, e fala assim: não, eu quero mudar de vida, eu quero ser minha vida transformada. Essa é a sua oportunidade. Essa é a oportunidade para você transformar de vida. Eu queria saber se tem nessa noite alguém que quer aqui reconhecer Jesus, que reconhece como ovelha, dizendo: eu sou uma ovelha, eu quero ser uma ovelha a partir de hoje. Eu quero Jesus como meu pastor. Existe alguém? Levanta seu braço como um sinal, nós vamos orar como igreja por você. Existe alguém aqui nessa noite que quer reconhecer a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador? Esta é a sua oportunidade. Aleluia, temos uma pessoa. Tem mais alguém aqui essa noite que quer reconhecer a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Levante bem alto o seu braço, nós vamos orar por você como igreja. Tem mais alguém? Talvez você está afastado do Senhor, você está longe de Cristo, e nesta noite você quer voltar. Amém, uma segunda pessoa, glória a Deus. Existe alguém que quer voltar para os caminhos de Cristo? Existe alguém que quer se reconciliar com Ele? Esta é a sua oportunidade. Queria chamar essas pessoas que levantaram os braços. Vem aqui até a frente, por gentileza. Nós vamos orar por você, os irmãos acompanham eles. O rapaz ali do meio. Tem alguém para acompanhar ele? Esteja em oração, irmãos. Vamos orar por eles, irmãos.
Glória a Deus. A igreja dá uma salva de palmas. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pode se assentar. A igreja pode se assentar. Cadê a adolescente? Quer dar um aviso agora? Sentindo a falta de muitos irmãos da igreja hoje, amado. Você que percebeu a ausência de alguns aí, depois você liga para eles. Parece que os irmãos saíram de férias hoje. Vamos ouvir um recado aqui por essa adolescente.